Meu povo, tudo bem? Boa quinta-feira para vocês, hein? Boa tarde aí. Quem estiver assistindo isso depois de quinta-feira, olá. Não sei exatamente como é que eu cumprimento vocês. Vamos lá, notícias da semana do Barcelona. Não esqueci de vocês, ainda farei a prévia de Cruzeiro e Racing, muito provavelmente hoje. Se nada der errado, vai ser hoje mesmo. Aqui eu vou falar sobre as notícias do time, do Barcelona, machucado, situação deles como é que tá. Os minutos da data FIFA, 7 jogadores do Barcelona foram à data FIFA. Parte institucional sobre Camp Nou, futebol feminino e também o próximo rival do Barcelona, o Celta de Vigo. A primeira coisa que mais chama atenção é Lamine Yamal, né? Lamine Yamal não treinou nessa quinta-feira junto dos companheiros. O Barcelona voltou hoje aos treinos pensando no jogo contra o Celta. Ele não jogou a última partida contra a Real Sociedad, deram para ele 2 a 3 semanas de baixa. Se foi 2 a 3 semanas de baixa, a partir do momento que foi divulgada a lesão, que foi na segunda-feira de manhã, pós-jogo contra a Real Sociedad, 2 semanas dá agora no jogo contra o Celta, 2 semanas e meia dá a partida contra o Brest, e 3 semanas seria já o próximo jogo do Barcelona, que é contra... No final de semana que vem, o Barça joga contra... Não achei. Celta de Vigo essa semana e a rodada 15, a próxima semana, Barcelona Las Palmas. Então, se for 3 semanas, são esses 3 jogos que perde o Lamine Yamal, sendo que já perdeu o da Real Sociedad. É um problema no tornozelo. O Lamine Yamal que não começou jogando 2 jogos nessa temporada e os 2 o Barcelona perdeu. Aquele jogo pro Osasuna, que o time já estava muito depenado e o Hans Flick ainda poupou Rafinha, Lamine, mais jogadores da defesa. Quando o Lamine entrou, estava 2-1, o jogo terminou 4-2. E ele não jogou contra a Real Sociedad, ali se viu muita falta que fez o Lamine Yamal, por característica de jogo que o Barcelona precisava, e o time perdeu por 1-0 para a Real Sociedad. 17 anos, tem algo que só ele tem no elenco do Barcelona, que é drible, e faz muita falta não ter o Lamine. Vamos ver se na ausência dele o Hans Flick vai colocar o Rafinha, dessa vez como ponta direita. Na cabeça do Hans Flick fica bem claro que o Rafinha joga em outras posições que não na direita, mas não tem outro para colocar ali, né? Não tem um jogador canhoto para jogar na direita, para fazer as jogadas por dentro e tal. O mais parecido com o Lamine é o Rafinha, embora eles sejam muito diferentes, mas é mais parecido do que Firmino, do que Dani Olmo, outras opções que teria até o Paulo Victor para colocar ali o Hans Flick. Vamos ver o que ele vai fazer contra o Celta de Vigo. Situações dos outros lesionados, gente. Christensen, uma agência de notícias da Suécia, se eu não estou enganado, é bastante mais provável que seja da Dinamarca, mas se eu não me engano saiu isso na Suécia, que o Christensen operou do tendão de Aquiles e que a volta dele está prevista para janeiro. Então, realmente, o Barcelona e o jogador entenderam que era melhor tratar esse problema no tendão dele. Era uma tendinite que o incomodava muito, tratar de uma forma mais séria. Então, ele só vai voltar a jogar em janeiro, fica de fora de toda a primeira parte da temporada do Barcelona. O Ronald Araújo ainda não está treinando com o elenco, mas tem a volta esperada para o início de dezembro. Então, hoje a gente está em 21 de novembro. É bem provável que a partir da próxima semana o Ronald Araújo pouco a pouco vai entrando também na dinâmica do time e tal, para quem sabe em dezembro, partida contra o Borussia Dortmund, por exemplo, o Atlético de Madrid, jogos importantes que o Barcelona tem em dezembro, que o Ronald Araújo já possa participar. Os outros machucados são Ansu Fati, são 4 semanas fora a partir de semana passada, então ainda faltam 3 semanas para voltar o Ansu Fati, volta depois da segunda quinzena de dezembro, depois do jogo contra o Borussia Dortmund, por exemplo, talvez o Ansu Fati já comece a entrar. Segunda lesão nessa temporada, né? Agora uma lesão muscular, a outra tinha sido uma lesão na sola do pé. Quando jogou não foi bem, enfim. Se a gente esperava que o Hans Flick ia conseguir transformar todos os jogadores, o Ansu Fati, pelo menos por enquanto, não é um desses. Marc Bernal perde toda a temporada, Ter Stegen também perde toda a temporada, e hoje voltaram a treinar, fizeram parte do treino com o grupo Eric Garcia e Ferran Torres. Eu sei que não é o preferido de vocês, nem os meus, mas são 2 jogadores que incorporam o elenco, né? Uma dessas, a ausência do Lamine, o Ferran mesmo tendo características muito diferentes, jogador mais experiente e tal para jogar pela direita, não devem estar disponíveis ainda contra o Celta, especialmente o Ferran, mas quem sabe contra o Brest eles já podem incorporar um pouco mais o elenco do Barcelona. Time voltando a treinar pós-data FIFA. E o que fizeram os jogadores do Barça na data FIFA? Jules Koundé e Rafinha foram os que mais jogaram. Rafinha jogou 180 minutos com a seleção brasileira, para mim foi o melhor jogador do Brasil somado os 2 jogos. Ele e Gerson foram muito bem, para mim os melhores jogadores da seleção. Rafinha jogou todos os minutos com o Brasil. Koundé jogou 172 minutos com a seleção francesa. Depois a gente teve a estreia do Marc Caçador com a seleção espanhola, muito elogiado pelo técnico, pelos companheiros.
foi bem realmente o Marc Casador nos jogos contra a Dinamarca e Suíça, jogou 110 minutos. Jogou 20 minutos contra a Dinamarca e depois o jogo inteiro contra a Suíça. Jogador que era a sexta opção para o meio-campo do Barcelona, é a grande revelação do Campeonato Espanhol, 21 anos essa temporada, e já está na seleção principal, né? Não conta com Rodri, a Espanha, então, para dar um respiro para o Zubimendi, Marc Casador jogou 110 minutos. O Pau Cubarsí jogou 90 minutos com a seleção principal da Espanha também, jogou essa partida contra a Suíça. O Pedri jogou 89 minutos, somando as duas partidas. Frenkie de Jong jogou 68 minutos com a seleção da Holanda, jogou só o jogo contra a Hungria, não jogou a segunda partida. E o Dani Olmo jogou 152 minutos com a Espanha. Aqui a gente vê que os que mais jogaram, Rafinha, Casador, Olmo e Júlio Koundé, na ordem Rafinha, Koundé, Dani Olmo e Marc Casador. O que mais me preocupa, que me chama atenção aqui de gestão de minutos com a seleção, são Rafinha e Dani Olmo. Porque com a ausência do Lamine, acabaram os atacantes confiáveis, né? É Rafinha, Lamine e Lewandowski. Quando um dos três não está, acho que tem uma diferença muito grande para os que vêm abaixo. Então não pode se dar o luxo de perder o Rafinha também, que é um dos melhores jogadores da temporada europeia. E fez 180 minutos com a seleção brasileira. Hoje pela manhã já treinou aqui e tal. Fisicamente o Rafinha está um touro, mas é bom administrar minutos. A temporada é muito grande. E o Dani Olmo, que estava voltando aos poucos de lesão com o Barça, que não começou jogando, por exemplo, contra a Real Sociedad, jogou 150 minutos com a Espanha. De jogos que a Espanha já estava classificada e tal. Eu sei que cada técnico pensa só em si próprio e só no seu time. Então, o Luis de la Fuente, técnico da Espanha, não está pensando no Hans Flick, mas ele deveria pensar no Dani Olmo. Se é um cara voltando de lesão, que vai vir uma sequência pesadíssima agora com o Barcelona, eu não entendo porque o Dani Olmo ficou tanto tempo em campo com a seleção espanhola em 2 jogos que valiam muito pouco, porque a Espanha já estava classificada para as quartas de final da Nations League. Me preocupa bastante os 150 minutos que o Dani Olmo fez, embora se a gente for ver são 150 minutos em 2 semanas, os jogadores jogaram 2 vezes, o normal seria jogar 3, né? Porque eles jogaram no domingo retrasado e fizeram 2 jogos até este sábado agora. O normal seria jogar quarta, domingo, quarta. Seria jogar 3, jogaram 2. Ainda assim, 150 minutos eu acho demais para o Dani Olmo. Parte institucional. Barcelona informou seus sócios nessa quarta-feira que os jogos contra Valência e Alavés ainda serão no Estádio Olímpico de Montjuïc. O do Valência era esperado, porque o jogo contra o Valência é dia 26 de janeiro. E tem jogo contra a Atalanta 29 de janeiro na Liga dos Campeões. Por norma da UEFA, o Barça tem que fazer toda a primeira fase da Champions no mesmo estádio. Então, a parte operacional, levar material, pessoas, enfim, a logística de um jogo de futebol, não compensava jogar dia 26 em Montjuïc e dia 29 teria que jogar no Camp Nou. Então não funcionava para o Barcelona jogar 26 contra o Valência no Camp Nou, 29 contra a Atalanta em Montjuïc e depois no dia 2, ainda não sabe se vai ser 1 ou 2, na verdade 2 ou 3, contra o Alavés no Camp Nou, fazendo essa mudança de estádio 2 vezes. Então já era esperado mesmo que jogasse contra o Valência ainda em Montjuïc, contra a Atalanta também, mas que contra o Alavés esse jogo já fosse para o Camp Nou. Não é o caso. O Barcelona já avisou, porque tem que avisar os sócios pelo número de entradas e tal, como que funciona para pegar ingresso, essas coisas todas. O sócio já está avisado que o jogo ainda será em Montjuïc. Depois disso, no meio de fevereiro, tem um jogo contra o Rayo Vallecano, em casa, e aí sim espera-se que seja no Camp Nou. É simplesmente, por enquanto, uma questão logística de por que esse jogo vai ser em Montjuïc e não no Camp Nou. Lembrando, Camp Nou ainda em obras, com capacidade para 62 mil pessoas. No meio de 2026, daqui a 1 ano e meio mais ou menos, as obras vão estar concluídas, segundo o Barcelona, e a gente vai ter capacidade para 105 mil. Mas ainda tem aí uma semaninha, uns 10 dias de atraso entre o que se esperava e o que será. E eu tô doido para ser o que será. Tô doido para o Barcelona voltar para o Camp Nou. Logisticamente, assim, falando do meu ponto de vista, logisticamente até é fácil para eu ir para Montjuïc, mais fácil de onde eu moro do que ir para o Camp Nou, porque eu pego um metrô na porta de casa e eu desço na Praça Espanha e depois é só subir as escadas igual e tal, eu faço stories para vocês. Dá uma caminhadinha, mas é bem fácil. Para ir para o Camp Nou, se eu quiser ir de metrô, eu tenho que trocar de linha, ou então eu tenho que subir bastante de bicicleta até pegar a linha que vai para o Camp Nou e tal. É ligeiramente mais difícil para mim, mas o estádio do Barcelona é o Camp Nou, né? Não é o Estádio Olímpico de Montjuïc, é legal, é diferente, é no alto da montanha, é um estádio de 1929, reformado, as Olimpíadas foram lá. Tem essas coisas legais, mas a casa do Barça é o Camp Nou
E toda atualização de obra que eu vejo, que ele vai tomando mais cara de estádio, eu fico mais empolgado. No final de semana passado, o Barcelona feminino ganhou do Real Madrid por 4-0, campeonato espanhol. Abriu 5 pontos em relação ao Real Madrid. O Real Madrid tem um empate, uma derrota e o Barcelona 100% de aproveitamento. No campeonato espanhol, o Barcelona compete basicamente contra ele mesmo. São 15 clássicos agora contra o Real Madrid, com 15 vitórias do Barça, 53 gols marcados e 6 sofridos. É uma diferença abissal entre as duas instituições, Barcelona e Real Madrid, no futebol feminino, e mais uma grande goleada do Barça. Hoje o Barcelona joga contra o St. Pölten pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. A Max, inclusive, vai transmitir daqui a pouco. Esse jogo é pela 4ª rodada. O Barcelona tem 2 vitórias e a derrota para o Manchester City. No futebol masculino, o próximo rival do Barça é o Celta de Vigo. O jogo vai ser em Vigo. Na temporada passada, o Barça ganhou lá com um gol do Lewandowski de pênalti no último lance do jogo, aos 50 do segundo tempo, um pênalti que ainda foi repetido, porque o Leva perdeu e o goleiro tinha se adiantado. Já era na fase pós-pedido de demissão do Xavi. O time estava muito inconstante, inseguro. O Celta de Vigo normalmente é um adversário incômodo para o Barça. O Iago Aspas é um demônio contra o Barcelona, um grande jogador, e contra o Barcelona é mais perigoso ainda. O Celta é o 11º colocado na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, tem o 4º melhor ataque do campeonato. Só Barcelona, Real Madrid e Villarreal tem mais gols do que o Celta. E olha que o Celta tem metade dos gols do Barça. Tem 20 gols marcados, o Barcelona tem 40, o que diz mais sobre o Barcelona do que sobre o Celta. Mas tem o 4º melhor ataque. E tem a 2ª pior defesa de La Liga. Tomou 22 gols, quase o dobro do Barça, que tomou 12. É uma defesa que sofre muito, um ataque que marca muito também. É um time pouco seguro, o Celta, de jogos muito lá e cá. Em casa vai bem, tem a 6ª melhor campanha, 13 dos 17 pontos foram feitos em casa. São 4 vitórias, um empate e 2 derrotas, uma delas para o Real Madrid, jogando em Balaídos. Já estive em Balaídos por uma semifinal de Europa League contra o Manchester United. Acho que o jogo foi 0-0, um grande ambiente no estádio do Celta. Normalmente isso faz valer nos jogos contra Barcelona e Real Madrid. 13 dos 17 pontos em casa. Eu falei com vocês aqui antes do jogo contra a Real Sociedad, né? Real Sociedad chegou para jogar contra o Barcelona, contra o pior mandante, mas essas coisas, quando vai jogar contra os grandes, servem de muito pouco, porque os times tiram força e se motivam de forma diferente. A gente viu o que a Real Sociedad fez contra o Barça. O Borja Iglesias e o Iago Aspas são os artilheiros do time, 4 gols cada um até aqui. O Borja Iglesias, inclusive, deve ser reserva nesse jogo contra o Barcelona, porque tem um jogador chamado Dovicas, que é bom jogador, que deve ser o titular. O Celta é um time que ataca muito bem os espaços. Contra o Real Madrid teve jogadas de 1 contra 1 muito claras para marcar. O Real Madrid venceu por 2-1, com o Celta perdendo um gol no último lance, em um jogo que o Celta merecia mais. O Celta merecia empate ou vitória contra o Real Madrid. Courtois foi muito bem, o Celta finalizou muito mal, mas jogam muito bem e os atacantes se movimentam muito bem com linhas de defesa alta. Borja Iglesias é um centroavante que faz muito bem pivô, casquinha, desce a bola muito bem e também sai muito bem da zona central no meio dos 2 zagueiros para arrastar zagueiro para o lado e tal. É um atacante esperto nesse sentido e normalmente o Iago Aspas joga atrás dele com muito boa mobilidade, aproveitando os espaços deixados pelo Borja Iglesias. Deve ser o Dovicas agora, é um jogador mais de atacar a bola, mais de velocidade, mas a característica continua parecida de ser um time que joga muito bem contra defesas altas, joga muito bem contra-ataque, o Celta de Vigo. Que não vai ter o Jailson. Jailson, ex-Grêmio, ex-Palmeiras, está no Celta, está machucado, volta só no meio de dezembro, vai ser desfalque. Jogadores que o torcedor do Barcelona conhece muito bem: Marcos Alonso, chegou essa temporada para jogar como zagueiro pela esquerda, o time normalmente joga num 3-5-2. O Oscar Mingueza, que quem me acompanha aqui desde o início, quando eu ainda gravava no Instagram, os vídeos e tal, e era o Barcelona do Ronald Koeman e o Mingueza começou a subir, eu sempre gostei do Mingueza, de vez em quando era um pouco atrapalhado e tal, mas jogador muito rápido, alto e com um bom manejo de bola. E o Xavi não gostava dele. O Mingueza deu uma entrevista recentemente falando que o Xavi não curtia muito ele, por isso ele saiu do Barcelona. Tá indo bem no Celta, já tem até especulações de que ele poderia voltar para o Barça. Joga como um ala pela direita, um jogador físico, forte, enfim, é um mau rival para ter pela frente. Ano passado jogou bem contra o Barça. Lembro do jogo aqui de Montjuic que o Mingueza foi muito bem. Marcos Alonso, Oscar Mingueza e o Ilaix Moriba. Esse que não deu em nada por enquanto, né?
saiu do Barcelona, não queria ficar, tinha estreado com o Ronald Koeman também, ele e Pedri eram os dois adolescentes daquela última temporada do Messi por aqui. O Messi gostava bastante do Ilaix Moriba. Ele quis sair para ganhar mais dinheiro, para ter mais oportunidades de jogar, foi pro Leipzig da Alemanha, não deu certo, aí foi emprestado pro Valencia nada e hoje é reserva do Celta. Essas voltas que o mundo do futebol dá. Talvez o Moriba também sabia que ele não tinha bola para ficar no Barcelona, então ele tinha que aproveitar uma grande transferência para ganhar muito dinheiro, mas perdeu a oportunidade de tentar a sorte por aqui. É isso, meu povo, das notícias do Barça. Eu volto no sábado, para falar sobre Barcelona, eu volto no sábado. Depois do jogo contra o Celta, vai ter o vídeo aqui habitual para vocês. Mas a agenda do canal passa ainda por a prévia de Racing e Cruzeiro, final da Sul-Americana, responder perguntas de vocês na sexta, e no sábado, sessão dupla, tanto de Barcelona-Celta como de Racing-Cruzeiro. Uma tela uma tela no outro, um olho em um olho no outro, e eu analiso muito mal os dois jogos aqui para vocês. Enfim, vou falar dos dois jogos. Então, se inscreve aqui, curte esse vídeo se você chegou até aqui, 16 minutos de notícia do Barça. Toda semana eu faço um resuminho do que aconteceu com o Barcelona para vocês. Se inscreve para você não perder esse e os outros conteúdos e até o próximo. Valeu, gente!